Oi gente, eu sou a Luni e no vídeo de hoje trago a resenha do BL coreano First Love Again, que foi uma história muito cativante, um BL muito fofo e que eu não vi muita gente falando sobre, eu achei que valeu bastante a pena assistir, foi bem gostosinho de ver, apesar de ter uma execução não tão boa, uns clichês que a gente não aguenta mais em BLs coreanos, né? Tem uns detalhes que poderiam ser melhorados, que eu vou falar isso ao longo desse vídeo, mas que de qualquer forma, como eu não vi muita gente falando sobre, eu queria falar no meu canal porque eu achei muito gostosinho de assistir. A história realmente é muito interessante, muito cativante mesmo, então por isso que eu quero fazer esse vídeo hoje. Se você não viu First Love Again, não sabe do que eu estou falando, né? É um BL coreano de 6 episódios, de uma média de 20 a 30 minutos cada, e você pode assistir ou pelo Viki, se eu não me engano tem no Gaga ou Lala também, mas eu assisti por fansub brasileira, então vocês também podem procurar aí nas fansubs. E trazendo uma sinopse rápida aqui pra vocês, a gente tem o Yeon-sok como personagem principal, e o Yeon-sok lembra das vidas passadas dele, então ele já tem uns 300 anos aí de memória, de vidas, e a gente ao longo do BL vê 3 vidas dele, uma na era Joseon, uma no que deve ser tipo anos 10, anos 20, assim, e hoje em dia, né? E hoje em dia ele é um romancista, um escritor bem famoso, bem sucedido. Só que o problema é que nas vidas passadas ele nunca conseguiu ficar com o amor da vida dele, né? Então ele tem esse amor que é a Hayeon, sim, a Hayeon. E ele ama de paixão, ao longo dessas outras 2 vidas ele se apaixonou por ela e tentou conquistar ela, conseguiu inclusive conquistar ela, mas sempre dava alguma coisa errada e os dois não conseguiam ficar juntos. Aí agora em 2022 é mais uma chance, né, do Yeon-sok conquistar a Hayeon de novo, porém ele descobre que Hayeon dessa vez veio no corpo de um menino, então é o Hayeon. E aí ele vai ter que lidar com isso, acho que esse é o plot principal, né, o tema principal do BL, porque imagina, o cara tem tipo 300 anos de história, né? E aí de repente ele se vê apaixonado por um menino, né? Então rola esses sentimentos do tipo, meu Deus, por que é um menino agora? E será que eu gostava da Hayeon por ser a Hayeon ou pela pessoa que ela é, que ele agora é, né? E aí ele tendo que lidar com esses sentimentos e se reapaixonar e reconquistar Hayeon, né? Então é mais ou menos essa sinopse que eu acho muito interessante. Inclusive eu quis ver esse BL por achar só a sinopse muito interessante, e eu realmente acho que vale a pena porque a história é bem legal. Aí, para falar no geral aqui sobre o BL, primeiro eu gostaria de falar sobre a duração, né? Porque é um pouco diferente dos outros BLs coreanos, que geralmente tem 8 episódios de 10 minutos cada, e esse aqui são 6 episódios, alguns têm 20 minutos, outros têm 30, né? Uma média aí. E eu achei muito melhor. De verdade, eu não sei vocês, mas eu gostaria que mais BLs fossem nesse padrão, já que eles vão ser pequenos de qualquer forma. Eu achei muito mais interessante ver um BL com menos episódios, mas com uma duração maior. Eu acho que te dá mais tempo de curtir o episódio e de se aprofundar na história, de se conectar com os personagens. Eu achei esse formato muito melhor, porque já que é pra ser um BL pequeno, façam desse jeito, sabe? E tudo bem que ele ficou um pouco maior do que a maioria dos outros, né? Se você for pensar, os outros BLs com 8 episódios de 10 minutos tem uma média de 80 minutos. Esse BL deve ter uma média de uns 180 minutos, então já é bastante, né, a diferença. Mas de qualquer forma, eu achei esse formato muito melhor. Por favor, quem assistiu, me fale nos comentários se vocês também preferiram esse formato ou se vocês preferem os episódios menores, mas com mais episódios. Me contem o que vocês acham. E bom, falando da parte técnica, né, que infelizmente acho que é onde se encontram os maiores problemas de First Love Again, mas também é onde se encontram os maiores triunfos do BL, então eu até fiquei dividida na hora de comentar, porque tem muitas coisas muito boas na produção, e também tem as coisas que justamente fizeram o BL não ser tudo que poderia ter sido, né? Mas enfim, a trilha sonora eu achei uma delicinha de ouvir, muito gostosinha, se encaixava muito com as cenas que a gente estava assistindo, então achei ótima a trilha. A direção de arte maravilhosa, não só nos cenários, mas principalmente nos figurinos. Eu achei os figurinos de milhões, assim, são muito bem feitos, são muito bem pensados pro personagem, então a gente tem a Shinbi, que acho que é a que eu mais gostei das roupas dela, porque ela é uma personagem muito forte, tem uma personalidade meio de gata, né? Que vocês vão entender quem ainda não assistiu. Mas eu achei que todas as roupas dela transpassavam essa personalidade forte que ela tinha, enquanto as roupas do Yeon-sok eram um pouco mais sérias, com esse jeitão sério que ele também tem. As roupas do Hayeon também, sempre bem condizentes com o jeitinho mais novo e mais
despojado dele também. Eu gostei muito, muito dos figurinos. Eu acho que é um dos poucos BLs que eu realmente tô elogiando figurino, assim, sabe? Eu realmente gostei bastante. Sem contar toda a caracterização de época, né? Porque é um drama que tem duas épocas diferentes para ser mostradas. Então a gente tem a era Joseon, que é hanbok, né? As roupas chiques e tal, os tradicionais da Coreia. E também os anos que eu acredito que sejam anos 10, que é outra roupagem, e aí eles mostram a cena sempre com sépia, que fica bem a cara da época também, as roupas bem condizentes. Eu gostei demais da direção de arte, achei que te trazia mesmo para aquela época enquanto você assistia. Aí a edição de áudio eu achei que tiveram momentos bem acertados, que eles faziam uns sonzinhos assim que deixavam as cenas engraçadas mais engraçadas até. Porém, a direção aqui, a edição de áudio, também teve uns erros bem gritantes, que daí não deu pra defender. Eu vi uns erros, gente, que eu fiquei, meu Deus do céu, por que edição de áudio? Por que fizeram isso, sabe? Uns erros bestas, assim, não sei nem explicar, tipo, como se a produção não tivesse experiência suficiente, sabe? Então, é uma das partes que eu acho que mais poderia ter uma lapidada aí, que é essa parte do áudio. Também peguei erros de continuidade, que é outra coisa de falta de atenção, falta de cuidado. Mais uma parte que poderia ter tido um pouco mais de atenção por parte da produção. Mas voltando a falar de coisas que eu gostei muito que cada episódio terminava com um epílogo. É uma coisa nova que eu não vi em outros BLs, achei criativo, achei gostosinho. Também achei que combinou com a vibe desse BL aqui, de First Love Again. Então gostei bastante desse lance de ter um epílogo. Eu sempre ficava até ansiosa pra ver o epílogo no final do episódio, pra ver o que eles iam mostrar pra gente. Também tem uma coisa muito legal que acontece principalmente no primeiro episódio, que é quebra de quarta parede. Pra quem não manja desse termo técnico, é quando os personagens falam diretamente com o público, como se eles estivessem conversando com quem tá assistindo. Eu acho isso sempre muito divertido quando os dramas usam desse recurso. E eles usam isso principalmente para mostrar logo no início a história da Shin-bi e a história do Yeon-seok. E eu achei bem legal mesmo. E a parte que eu mais gostei da produção, acho que tirando os figurinos e a direção de arte, a parte que eu mais gostei foram os diálogos, foi o roteiro, que também, como eu disse, é outra parte que trouxe os defeitinhos de First Love Again, porque, querendo ou não, as partes clichês vêm do roteiro, né? Então eles trouxeram um triângulo amoroso que ninguém aguenta mais em BL coreano. Tem pulo temporal, apesar desse aqui eu até passei o pano porque eu achei ele tranquilo, foi só um mesinho e condize, né, com o que estava acontecendo. Mas, enfim, né, tirando esses dois defeitos, o roteiro realmente é muito bom, porque, como eu disse, a história é muito interessante, eles souberam usar o roteiro para evidenciar as partes interessantes mesmo dessa história. E os diálogos são perfeitos. Eu acho que o que eu gostei realmente no roteiro foram os diálogos, eu acho que tem muitas conversas muito, muito incríveis, eu vou falar aqui ao longo do meu vídeo, mas foi uma parte que eu gostei bastante. Mas é isso, infelizmente, lados bons e lados ruins, né? O que tem de diálogo incrível também tem um monte de clichê que não precisava num BL desses, que podia ter sido mais criativo e mais legal no desenvolvimento. E aí a parte técnica foi isso, tem coisas incríveis e coisas que foram, tipo, bem difíceis e que podiam realmente serem melhoradas para o BL ser realmente bom. Bom, agora eu vou começar a falar do que eu achei das cenas, do BL mesmo, então se você não assistiu, vai lá, assiste, aí você volta porque agora teremos spoilers. E eu vou começar comentando o casal principal. Quero muito elogiar a atuação do moço que faz o Yeon-seok. Ele é muito, muito bom. Eu acho que de todos os atores, pra mim, ele foi o que mais se destacou. Claro, por isso que ele tá no papel principal, né? Mas eu achei ele muito bom mesmo. Ele segurou bem em todas as cenas que tinham mais emoção, assim. Eu achei que ele foi ótimo. Porém, o personagem, infelizmente, não me comprou logo de início. Eu achei a história dele muito legal. Mas ele em si, tipo, a personalidade ali do Yeon-seok não me comprou. Eu acho que não é um tipo de personagem que compra o público do início. Não é um personagem que você se identifica com muitas coisas, até porque a história dele é realmente muito diferente pra gente conseguir se identificar, assim. Mas de qualquer forma, pela atuação muito boa do moço que fez ele, infelizmente não sei o nome do ator, mas pela atuação muito boa, a gente acaba até gostando mais do Yeon-seok. Mas também é um personagem que é um pouquinho difícil de você realmente gostar logo de cara.
Ele também é um cara que, ao longo do BL, ele é muito sem jeito pra falar e resolver as coisas, tanto que até a Shinbi comenta que ela nem acredita que ele escreve romance, do jeito que ele não consegue resolver a própria vida amorosa, que é muito engraçado. Mas quando a gente vai vendo o desenvolvimento do Yeon-seok, eu comecei a gostar bastante dele, me identifiquei com ele todo ciumentinho, quando ele realmente começou o relacionamento dele com o Hayeon. Aí eu fiquei, putz, tá aí, ó, agora sim tô me vendo nesse moço. Mas, de qualquer forma, não foi um personagem que eu me identifiquei, nem posso dizer que eu gostei muito dele, assim, e tal. Mas o que eu acho engraçado é que, mesmo assim, eu gostei muito do BL. Mesmo assim, eu gostei muito dele. Tipo, não sei explicar, mas eu realmente gostei desse BL. Eu realmente quero fazer essa resenha pra que vocês entendam que eu achei que é um BL que vale a pena, mesmo com seus defeitos. E falando do outro personagem principal, o Hayeon, aí sim eu me apaixonei por ele, com certeza, ele é muito fofo. Primeiro falando do ator, que eu também não sei o nome. Não fui atrás de saber o nome dos atores, perdão. Mas o ator, mano, pra mim ele parece filho do Rowoon com o Hang-chan. É isso, fiz a comparação, entendeu? Vejam se vocês concordam, mas pra mim ele é muito parecido, tanto com o Rowoon da CF9 quanto com o Hang-chan. Eu fiquei, meu Deus, ele é a mistura perfeita dos dois. E o que eu também achei muito engraçado é que ele tem muita cara de criança. Juro, tanto que até no início do BL me deu um estranhamento, porque o moço que faz o Yeon-seok parece muito mais velho. E ele parece muito criança, ele tem cara de 15 anos tranquilamente, e aí eu fiquei até tipo, será que é um BL que realmente força essa diferença de idade entre os dois? Mas pensando na vida do Hayeon, que ele já trabalha, ele já fez intercâmbio, caramba, 4, ele não era pra ser muito novo, né? E aí eu fui atrás de ver a idade do ator, e o ator é mais velho do que eu. Eu sei que eu não sou o tipo de pessoa que pode falar alguma coisa, porque eu também tenho cara de criança, né? Eu tenho 24, mas eu tenho uma cara de 16, 18, sei lá, eu sei. Muita gente me pergunta se eu sou mais nova e eu fico tipo, meu Deus, não. Mas esse moço que faz o Hayeon, juro, ele tem muita cara de 15 anos e ele tem tipo 25, 26 já. Enfim, falando do personagem, eu gostei muito do Hayeon. Eu gosto muito de como na maioria das cenas ele é sempre sorridente, sempre pra cima, bem animado, assim, eu gostei pra caramba. Amei os pequenos detalhes das coisas que ele fazia que lembravam o Yeon-seok do Hayeon, tipo, da Hayeon, né, das outras vidas. Então, quando ele deu as flores e quando ele fez a comparação entre os nomes, eu fiquei, meu Deus, que bonitico! E ele sempre fazia de um jeito muito fofo, então acho que ele com certeza me comprou desde o início, eu gostei demais do personagem dele. E gosto também que ele não é um personagem trouxa, ele só foi no final, e aí eu nem entendi o roteiro, porque eu achei que não condiz com quem o Hayeon era no início, porque ele sempre enfrentava o Yeon-seok, ele falava que o outro era arrogante, né? Ele jogava as coisas na cara, jogou ao longo da série, então o pedido de desculpas, as coisas sobre o beijo, ele sempre jogava tudo na cara, tipo, por que você fez isso? Por que você não fez? Não sei o que, ele sempre jogava as coisas pra daí no final ele ser trouxa. Eu fiquei meio assim, não gostei. Eu gostei mais do Hayeon ao longo do BL do que no final. No final ele me irritou um pouco porque eu achei que não fez nem sentido. Mas enfim, já chego pra falar do final, vamos falar aqui do casal principal. Queria muito comentar sobre os nomes. Primeiro que eu achei muito difícil decorar os nomes, principalmente pelos nomes serem parecidos, né? Porque é o Hayeon e o Yeon-seok. Toda hora eu confundia, chamava de Ha-seok, sabe? Tipo, misturei os nomes numa coisa que nem tinha. Enfim, mas eu achei bonitinho que o que unia os nomes era vínculo. E era o significado da palavra, o significado era vínculo. E aí vinculava os dois naquele nome, eu achei bem bonitinho. E também porque o nome tem uma história, né? O Hayeon que nomeou ele. Ai, foi muito bonitinho. E falando da parte bonitinha entre os dois, quando eles finalmente começaram a namorar, a ter um relacionamento, eu amei cada cena. Os dois tinham muita química, as cenas deles ficando juntos eram muito boas. Os beijos foram muito bons e os diálogos principalmente, então aí volta a elogiar o roteiro nos diálogos. Todos os diálogos do casal foram ótimos, parecia muito natural o tipo de conversa que eles tinham, sempre foi muito fofo, de um jeito que você conseguia se identificar com a conversa que eles tinham. Então, mais uma vez, né, apesar das partes óbvias e também clichês e chatas que eu não gostei do roteiro, os diálogos do casal principal foram perfeitos. Acho que foi uma das coisas, um dos fatores que fez eu realmente gostar desse BL, foi o casal principal, principalmente quando eles ficaram juntos. Agora vamos falar dos personagens secundários, começando com a minha personagem favorita do BL inteiro, ninguém acima dela, que é a Shinbi. Ai, pra mim ela foi a maior, eu gostei muito dela, já elogiei os figurinos, agora quero elogiar a atriz. Primeiro que ela é linda,
Ai, que mulher bonita. Segundo, que ela atua muito bem. Terceiro, que a personagem é a maior, entendeu? A personalidade dela é perfeita, eu amei demais. Ela é uma gata, né? Só que eu demorei um pouquinho, talvez mais do que eu deveria pra entender isso. Porque no primeiro episódio a gente não vê ela de gato, a gente só vê ela fazendo coisas de gato, né? E aí eu fiquei, ué, é um gato? E como a gente não viu logo de cara, eu fiquei confusa. Não sei, me contem nos comentários se vocês também ficaram confusos sobre quem a Shinbi era no início. No primeiro episódio eu fiquei bastante confusa, mas enfim. Eu amo a personalidade dela, como eu disse, eu amo como ela resolve tudo, mas além de resolver tudo, ela também não avisa nada pro Yeon-seok. Aí eu fiquei com um pouco de dó dele nesse ponto. Achei que ela poderia ter sido um pouquinho mais legal com ele, mas era papel dela, né? Ela era meio cupido dos dois, mas ao mesmo tempo ela não podia interferir mais do que ela gostaria, assim, do que a gente gostaria. Porque se ela interferisse, talvez ela atrapalhasse, né? É essa coisa do papel dela mesmo, né? Ela ajuda, mas não pode ajudar muito, né? Mas enfim, eu sempre fiquei com dó do Yeon-seok, porque toda hora ele ficava chocado com tudo. E era sempre coisas que a Shinbi já sabia. E que ela podia ter dado um aviso prévio, né? Principalmente quando ele vê a Hajin, né? Que é a Hayeon, né? Era, tipo, fisicamente era a Hayeon. Porque você imagina que a última memória dele com aquela Hayeon fisicamente era ela morrendo e depois ele se matando por ela ter morrido. Tipo, era uma memória muito pesada, né? A última vez que ele encontrou, que ele viu ela, né, na frente dele. E aí, ele encontra ela ali naquela mesa de reunião e ele fica muito chocado, ele nem consegue falar nada. E eu não consigo nem criticar ele, porque eu acho que eu também não conseguiria falar nada. Porque imagina a quantidade de tempo que ele esperou pra reencontrar ela depois de uma coisa horrível que aconteceu com os dois. E a Shinbi não dá nenhum aviso prévio. Eu fiquei, pô, Shinbi, ajuda o cara, né? Mas enfim, tirando esses momentos que ela não dava esse aviso que eu queria que ela desse, ela também foi uma ótima amiga. Até quando eles brigavam, ela era ótima nos conselhos. Ela sempre dizia pro Yeon-seok pensar melhor nas coisas, pensar com mais cuidado, ir com mais calma. Mesmo que de vez em quando ela tivesse que jogar uns fatos na cara dele também, né? Dar umas broncas nele. Mas é justamente isso que faz ela uma boa amiga. Porque bom amigo não é aquele que passa a mão na sua cabeça, é aquele que fala quando você tá errado e que dá uns conselhos assim, que às vezes parecem até uma bronca, umas patadas, mas que são importantes, né? Então eu achei a Shinbi uma ótima amiga, pra mim, a melhor personagem de todas. Agora, claro que também eu preciso comentar sobre a Hajin, né? E no começo eu fiquei muito confusa sobre como que o amor da vida do Yeon-seok poderia estar no corpo de um menino, né, do menino ali, sendo que a Hayeon fisicamente tava ali no lugar da Hajin, né? Como que o amor da vida dele, como que Hayeon veio parar num outro corpo, sendo que existia o corpo que tava sempre nas outras vidas, entendeu? Acho que esse ponto... Claro, o BL, se fosse explicar isso, ia ficar 3 horas, né? Na curta duração do BL, nunca teria como explicar esse tipo de coisa pra mim. Mas eu fiquei um pouco encucada com isso, sabe? Tipo, porque fisicamente o Hayeon não existia nas outras vidas, ou pelo menos a gente não viu. Então, como é que eles trocaram fisicamente o corpo, sabe? Tipo, vocês entenderam a minha dúvida? Que vai ficar como dúvida, porque o BL não tinha como responder isso, né? Mas enfim, de qualquer forma, deu pra entender tranquilamente que aquela ali, apesar de fisicamente ser a Hayeon, aquela ali era a Hajin, é outra pessoa, só era a mesma carinha, né? E falando sobre a Hajin mesmo, eu achei ela ótima. Apesar dela sempre provocar o irmão dela, ela foi uma ótima irmã, ela sempre cuidava dele, fazia, tipo, o que ela precisava fazer como irmã mais velha, apoiava ele, sempre mantendo aquela relação de irmãos, né, que tem as provocações, mas que também sempre estão ali um do lado do outro pra se apoiar. Então eu acho ela uma mulher muito forte, decidida, quando ela foi lá investir no livro do Yeon-seok também, muito atenciosa com o irmão dela, ela ajuda eles até o final, então eu gostei pra caramba. Adorei a cena que eles têm meio que um encontro duplo, assim, né, na casa dela, e aí ela vê o irmão apaixonado e tal, eu achei bem bonitinha essa parte. E, enfim, o que ficou na minha cabeça sobre a Hajin, sobre o físico dela, que era Hayeon e que agora ficou Hajin, eu imagino que não era pra ser, sabe? Por isso que o Yeon-seok passou por 2 vidas sem conseguir ficar com ela. Eu acho que não era pra ser
com ela de menina, entendeu? Com aquele corpo ali. Eu acho que era pra ser com o Ryan menino desde o início e por isso que nas outras vidas não deu certo. Me contem nos comentários se vocês concordam com essa minha teoria de por que nas outras vidas não dava certo, entendeu? Eu acho que é como se nas outras vidas meio que fosse a Radin, só que com a personalidade do Ryan, entendeu? E não era pra ser o Ryan sendo o Ryan menino. E aí eu acho que por isso que só na terceira encarnação que deu certo. E infelizmente também preciso comentar aqui nos personagens secundários o Jin Hyuk. Chato pra caramba, mano. O cara conseguiu ser chato desde a era Joseon, mano. Ele era uma praga lá na era antiga, que ele ficava chamando o menino pra nada. Ele chamava e aí o menino chegava e ele... Ah, tá bom, pode ir embora. Que irritante. Ele fez aquilo 30 mil vezes. Nossa, que praga, na moral. E aí agora, em 2022, ele também era outra praga. Porque ele sempre aparecia nas horas erradas pra atrapalhar o casal principal, é impressionante. Como que ele sempre sabia onde o Ryan tava? Eu achei muita marmelada, porque tinha momentos que, beleza, o Ryan avisou onde ele tava. Mas tinha momentos que ele aparecia tipo, nossa, vocês por aqui, meu Deus, a gente se esbarrou. Mano, o Seul não é tão pequeno assim pra eles se esbarrarem a todo momento, justamente nas horas erradas pra atrapalhar o casal principal, entendeu? Eu achei marmelada, achei irritante. E inclusive chegou um momento do BL que eu fiquei me perguntando se o amigo não ficaria com a Radin. Vocês tiveram esse momento também no BL? Porque lá na era Joseon a gente viu que ele gostava da Ryan, né? Que agora é o Ryan, e a gente viu que ele também gostava do Ryan, porque se ele gostava dela lá, ele vai gostar do Ryan aqui. Mas ele teve tantos momentos com a Radin que eu fiquei... Será que ele não era, tipo, pra ficar com a Radin? E aí, sei lá, eu fiquei com essa teoria na cabeça, mas nunca aconteceu. Eu acho que teria sido muito mais interessante se o BL tivesse investido nisso, ao invés de ficar investindo no triângulo amoroso. Tipo, poderia ter o pouquinho ali de um triângulo amoroso, porque ele gostava da Ryan, mas a gente podia ter tido esse desfecho mais legal dele terminando com a Radin. Eu acho que teria sido muito divertido e ver o desenvolvimento dele deixando de gostar do Ryan e entendendo que gostava da Radin. Eu acho que seria mais legal. Até porque depois ele queria o quê? Ele queria voltar com o Ryan para os Estados Unidos para eles serem um casal lá. E aí eu fiquei tipo, filho, vai com Deus, deixa o Ryan aqui, só vai. E foi o que aconteceu mesmo, ele só foi. Inclusive esse final dele foi muito ruim, porque ele literalmente só foi e ninguém resolveu praticamente mais nada com ele. Eu realmente queria que ele tivesse ficado com a Radin no final, eu acho que teria sido mais divertido. Bom, como todas as minhas outras resenhas, assim, desses BLs coreanos, agora eu quero comentar algumas cenas específicas. Começando pela história lá dos anos 10, 20, não sei que anos específicos eram aqueles. A história que a gente viu em Sépia, da vida passada, do Yeon-seok. Eu só queria comentar como ela foi pesada. Eu não esperava ver uma história tão pesada num BL como esses, que é tão fofinho assim e tal. Nossa, a história é muito pesada, né? Eu já comentei, vocês assistiram e tal, não precisamos falar muito sobre. Só queria dizer que eu achei bem pesada e que eu não esperava, e eu fiquei tipo, uou. Mas, enfim, outra coisa que eu quero comentar do comecinho do BL é quando o Yeon-seok descobre que Ryan agora é um menino, e ele fica naquele mimimi, que ele nem fala muito, mas a gente sabe que ele tá naquele mimimi de tipo, ai, mas agora ele é um homem, entendeu? Ai, porque se fosse uma menina, mas agora o problema é que ele é um cara, né? Se fosse qualquer outro BL, eu teria reclamado disso. Eu acho que esse é o único BL que eu vou meio que passar um pano, porque eu sei que é chato, ainda é chato, não é legal, mas eu vou meio que passar esse pano porque eu acho que faz sentido, porque ele é um cara de 300 anos. Ele lembra das vidas passadas, então é como se você pegasse um cara lá da era de Joseon e botasse hoje em dia. Ai, mas ele tem a vida dele de 2022, ele já viveu sei lá quantos anos em 2022, concordo. Ele já podia ter aberto a mente dele, né, conhecido o mundo LGBT e não ter esses preconceitos. Mas ao mesmo tempo, acho que é um dos únicos personagens que faz sentido ainda ter um pouco desse preconceito dentro dele, por conta dele ter tantos anos. É como se fosse, sei lá, um vampiro, assim. Então, é chato de qualquer forma, mas eu achei um pouco mais compreensível. E aí também ele deu um jeito rápido quando ele parou pra ler um monte de BL. Ele foi ler um monte de novel, yaoi, sei lá o que ele tava lendo, mas ele foi ler um monte de conteúdo LGBT. O que eu achei ótimo, foi uma ótima solução, entendeu? Eu achei divertido ver ele conhecendo esse mundo através da leitura, o que combina bastante com o personagem, já que ele é escritor, né? Outra cena específica que eu preciso comentar com vocês, eu tenho certeza que vocês querem que eu comente também, foi o beijo, porque sinceramente foi o beijo mais sem noção
que eu já vi na minha vida. Eu acho que eu nunca vi no BL um beijo que veio num momento tão nada a ver e que me deixou tipo, oi, tudo bom? O que tá acontecendo? Porque apesar do beijo ter sido ótimo, foi fofo e tal, vocês pararam pra pensar que o Ryan tava literalmente beijando, tipo, o que seria o chefe, não diretamente, mas o que seria o chefe dele, que tinha acabado de dizer que odiava o menino? Porque a gente assistindo o BL sabe que eles se gostavam, que o Yeon Sok sempre gostou do Ryan, mas o Ryan, do ponto de vista do Ryan, ele não sabia, ele não tinha noção alguma que o Yeon Sok poderia gostar dele. Mesmo que ele tivesse um pingo de esperança, mas não era o suficiente pra ele fazer isso, né? E aí vocês param pra pensar. Se isso não fosse um BL, e se a gente não soubesse do Yeon Sok, se o Yeon Sok não tivesse todo aquele lance das vidas passadas e tal, imagina que naquele momento o Yeon Sok tinha ido atrás do Ryan pra pedir desculpas, né, pela briguinha ali que eles tinham tido. Aí o Ryan teria beijado ele, e se ele realmente odiasse o menino e só tinha ido atrás pra pedir desculpas por aquele momento, eles tranquilamente meteriam um socão na cara do Ryan. Foi o que eu fiquei pensando enquanto eu via a cena. Eu fiquei, meu Deus, se isso não fosse o BL, esse menino tinha levado um socão na cara, com toda certeza, assim. Porque se o cara fosse aqueles chefes babaca, homofóbico e que realmente odiasse o menino, era isso que tinha acontecido, né? As chances disso ter acontecido eram gigantescas. O Ryan deu sorte que isso aqui é um BL, que é fofo e que o Yeon Sok já gostava dele. Porque isso podia ter dado muito errado. E aí o pior de tudo, e que pra mim foi muita informação ao mesmo tempo nesses episódios que esse momento aconteceu, é que depois disso, o Ryan vai lá, ele beija o cara, ele é beijado de volta, então ele sabe que o Yeon Sok gosta dele, beleza? E aí ele continua pistola. E além dele continuar pistola, o amigo chato dele, o Jin Hyuk, aparece pra estragar tudo de novo. Juro, foi muita informação ao mesmo tempo, eu fiquei, o que tá acontecendo? Por que que o Ryan ainda tá de birra? E até que fez sentido, porque o Yeon Sok realmente era chatão, mas vocês entendem, foi muita coisa que aconteceu em pouquíssimo tempo. Claro, também pela duração do BL, que é muito curto, né? Mas, gente, foi muita informação. Mas ainda bem que algumas cenas depois eles fizeram as pazes na cozinha, e eu quero muito falar dessa cena porque é a minha cena favorita do BL inteiro. Foi muito doméstico, sabe? É meu tipo de casal, foi tão bonitinho eles ali na cozinha, na casa, né? E depois do back hug, todo o diálogo dessa cena foi incrível. Com certeza uma das minhas cenas favoritas, se não a minha favorita mesmo. E foi tão bonitinho que o Yeon Sok nessa hora falou que ele amava o Ryan. E se fosse qualquer outro BL, eu teria dito que o personagem foi precipitado. Tipo, nossa, mas nada aconteceu direito ainda, você já tá falando isso. Mas ele real ama o Ryan há 3 vidas. Então não tem como dizer que foi precipitado, foi muito fofo aquele momento. Foi o momento que o Yeon Sok finalmente falou, tipo, caramba, deu certo, sabe? Por isso que eu acho que essa cena foi tão boa, porque depois de 2 vidas em que deu tudo errado, finalmente ele conseguiu realmente ficar com o Ryan. Então, você sentiu alívio. Por isso que eu falei que o moço que faz o Yeon Sok atua muito bem. Nessa cena você sentiu alívio e aquela coisa de, nossa, finalmente eu consegui ter a vida amorosa que eu sempre quis, né? Sem contar também que foi a partir desse momento que o Yeon Sok percebeu que ele gostava do Ryan por quem ele era agora, nessa vida de agora, e não por tudo das vidas passadas, o que foi bem bonitinho também. Ele chegou a dizer isso depois, mais pra frente. E como eu disse, eu amei quando o casal ficou realmente junto, quando eles começaram a namorar, pra mim foram as melhores cenas deles juntos, muito fofos. Mas eu quero muito citar uma cena específica, que foi quando eles estavam conversando, e o Yeon Sok perguntou como que o Ryan sabia das flores, do lenço, né, das coisas que lembrava ele das outras vidas, né, com a Ryan. E aí ele falou, você não lembra? Eu juro que o meu coração parou junto com o Yeon Sok, eu fiquei, meu Deus. Não é possível que esse menino lembra das vidas passadas e ele não tinha falado nada até agora, entendeu? Que ele só tava escondendo o jogo. Mas não era isso. Mas na hora que ele falou, você não lembra? Eu fiquei, meu Deus do céu! Eu achei essa cena muito boa. E agora vamos comentar o final do BL, que pra mim, infelizmente, não fez jus ao desenvolvimento todo, que foi incrível. O início e o desenvolvimento foram incríveis, o final, infelizmente, não soube encerrar bem. E foi justamente a parte que, pra mim, deu uma estragada no BL. Apesar de eu ainda achar um BL muito bom e que vale muito a pena. O lance da foto do Ryan, ver a foto lá no apartamento do Yeon Sok, pra mim era muito óbvio que isso ia acontecer. Então me deu preguicinha, porque eu já esperava que isso ia acontecer. E que o Ryan ia ficar, né, surtando sobre isso. O que eu achei muito paia, porque se você
pegar a personalidade do Ryan ao longo do BL, eu tava falando pra vocês que ele era um menino forte, decidido, que batia de frente com o Yeon-seok, que ia atrás das coisas. E aí, nesse momento, que ele teve os flashbacks das vidas passadas e que ele poderia tentar entender o que estava acontecendo, ele ficou na defensiva, ele ficou de chatice, sabe? Ele ficou, ai, mas você realmente me amou de verdade? Ai, porque agora eu não sei mais de nada. Pergunta, pô! O que custava ele ir atrás do Yeon-seok e perguntar, né? Eu entendo que ele precisava de um tempo, talvez ali no início, pra entender o que ele tinha visto, né? O que tinha acontecido. Mas depois desse tempinho, ele podia tranquilamente ter ido lá no Yeon-seok e ter tirado satisfação. Assim como ele tirava satisfação de todas as outras coisas no início da série. Aí não, né? Eles ficaram chorando. Teve aquela cena de choro que foi gigantesca, que eu achei muito chata essa cena. Acho que foi a pior cena do BL, quando eles ficam lá chorando por nada, sendo que eles podiam ter só ido lá e conversado, sabe? E se resolver. O Yeon-seok também, que não foi atrás. Ele, como eu disse do Ryan, o Ryan talvez precisasse desse tempo no começo. O Yeon-seok poderia ter dado um tempinho no início, mas depois ele podia ter ido atrás do menino também, né? E aí ele ficou lá falando pra Shinbi, tipo, ai não, o Ryan sabe de tudo, e o menino nem sabia de nada, entendeu? E eles não estavam conversando. É o que eu sempre reclamo, gente, a falta de diálogo desses casais de BL. E aí, infelizmente, veio o clichê que ninguém aguenta mais dos BLs coreanos, do salto temporal. Como eu disse, eu passei meio que um pano, porque foi só um mesinho, nem foi tanto. Mas, pô, um mês eles podiam ter se resolvido bem antes, né? Como eu disse, eles podiam ter tirado, sei lá, uma semana, um salto temporal de uma semana deles tentando entender o que aconteceu e depois terem conversado, teria sido melhor. Mas um mês até que não foi tão ruim. Só que daí, ainda bem que depois desse salto temporal, veio a parte que pra mim meio que me comprou no final. Que foram os diálogos, como eu disse, né? Eu acho que todos os diálogos desse BL cobrem os outros erros de roteiro. Então eu gostei muito de todo o diálogo que veio a partir do discurso da moça lá na live, que o Yeon-seok ia participar, porque foi muito legal, foi como uma conversa expondo tudo que precisava ser exposto de ambos os lados, mas vindo de uma terceira pessoa, entendeu? Para os dois lados do casal poderem entender e ver o que o outro estava sentindo, né? E se colocar no papel do outro, mas não ouvindo isso diretamente da outra pessoa, entendeu? Então achei que foi uma boa conclusão, assim. Achei bem lúdico, né, o jeito que eles puderam se resolver. Então, o fã número 1 do Yeon-seok com certeza estava vendo a live ao vivo, né, o Ryan estava lá. Nesse sentido, eu achei lúdico, né? Foi aquela coisa, o destino uniu eles, como quase tudo nesse BL foi tipo, meu Deus, o destino. Mas eu achei fofo, como eu disse, a partir desse diálogo da live, pra mim foi motivo suficiente pra me convencer, pra fazer com que eu gostasse até do final. Então, é o que eu disse do roteiro todo e da parte técnica, tem as partes muito boas e as partes muito ruins. E ainda nesse final teve a parte fofinha da Radin ajudando a unir o casal principal também, que eu tinha falado. Teve a parte engraçada do Jin Hyuk, que só foi embora também, entendeu? Pontos bons e pontos ruins, é isso. Agora deixa eu falar pra vocês as minhas considerações finais, que eu acho que vocês já entenderam, né? Que é um BL que, apesar de ter os seus erros e apesar de ter muitas coisas muito clichês, eu gostei demais, acho que vale a pena. Pra mim foi muito gostosinho pra passar o tempo. Não é aquele BL, tipo, incrível que você vai assistir, você vai amar e vai ser um dos seus favoritos. Provavelmente não. Mas é um BL muito gostoso pra passar o tempo. Eu ainda defendo que a história é muito intrigante, é muito interessante você ver o desenvolvimento das coisas, então eu gostei pra caramba. E eu achei que ainda foi um BL que conseguiu manter uma linearidade na narrativa e na forma que ele abordou todos os acontecimentos. Esperava mais criatividade, esperava mais cuidado com a parte técnica, então com certeza dava pra ter sido muito melhor do que foi, mas mesmo assim foi bom. Se você chegou até aqui também na resenha, você já deve ter visto, acredito eu. Se você ainda não viu, mesmo com os spoilers, ainda acho que vale muito a pena ver. Como eu disse, é bem gostosinho. Os atores são fofos, são bons, são carismáticos, então acho que é um BL que tem seus defeitos, mas que ainda vale a pena. Acho que é isso. Acho que falei isso 30 mil vezes, então vocês já entenderam, né? Me conta nos comentários o que vocês acharam de First Love Again, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês discordam e acharam que foi horrível, ou se vocês gostaram do final mesmo com os clichês, que nem eu. Então me contem tudo aí nos comentários, vamos conversar sobre esse BL. Também não se esqueçam de deixar o like, que sempre me ajuda pra caramba. Também se inscrevam no canal e ativem o sininho para notificações para vocês não perderem minhas outras resenhas de BL, também os conteúdos de K-pop. Temos lives aqui, também lá na roxinha, vou deixar o link na descrição se vocês quiserem ir lá também ver meu conteúdo por lá.
e eu vejo vocês numa próxima. Tchau, tchau!